Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre um relatório gerencial do fundo imobiliário IRDM11. Então esse daqui é um exemplo, né? Um fundo imobiliário excelente, um fundo imobiliário de papel barra híbrido, porque ele também atua através de compra e venda de outros fundos imobiliários. E aqui eu vou ler para você como que foi o relatório gerencial desse fundo imobiliário do mês de setembro. Beleza? Bora dar uma olhada então, que esse vídeo está muito bom. Então aqui no começo a gente tem um comentário do gestor, ele fala qual que foi a distribuição, R$ 1,05 por cota, quando a gente considera a remuneração bruta contra imposto de renda, né, para poder fazer a comparação com a taxa do CDI, representa 289% do CDI. Então aqui um parênteses, né, a gente vai ver na tabela aqui embaixo que como o CDI tem subido e o rendimento desse fundo imobiliário caiu um pouquinho, essa taxa, né, versus o CDI, ela tem diminuído versus o que foi nos últimos meses históricos. Mas de qualquer forma, ele continua falando aqui que o fundo tem sido impactado positivamente pela alta do IPCA, a inflação, e pela alta também da taxa Selic. E aí aqui mais abaixo, a gente vai ver o rendimento dos últimos 12 meses. Então ele traz aqui desde outubro de 2020, qual foi o rendimento por cota. Deixa eu dar um zoom aqui. Qual foi o rendimento por cota? R$ 1,22 no outubro do ano passado, que representou um dividend yield de 1,24%. Se a gente adicionar o valor aí de 15% de imposto, para poder fazer a comparação, né, com o CDI, afinal de contas a renda fixa ela cobre imposto de renda, essa rentabilidade seria então de 1,46, né, para poder depois ficar um líquido de 1,24. E aí, depois que ele faz essa recomposição, que ele chama aqui de rentabilidade gross up, a gente consegue fazer o cálculo de quantas vezes isso foi versus o CDI. E olha só, desde o ano passado, o resultado foi fantástico, né? Chegou a ser mais de 1000% versus o CDI. Justamente por quê? Porque o ano passado a gente teve uma performance excelente dos fundos imobiliários como um todo, principalmente os fundos imobiliários de papel, visto que a gente teve uma explosão aí do IGPM e do IPCA, que são taxas que medem a inflação. E aí, por esse motivo, né, como os CRIs, na grande maioria das vezes, têm contratos atrelados a esses índices, eles acabaram aí entregando resultados ótimos. E além disso, no ano passado, né, se você lembrar, em 2020, a gente tinha uma taxa Selic bem baixa. A gente chegou até a taxa de Selic aí de 2%, um pouco acima disso. Então, quando a gente faz o cálculo aqui comparativo versus CDI, o resultado fica fantástico. Nesse momento aqui, a gente já enxerga, né? Primeiro, uma inflação ainda alta. Você tem sentido isso aí todas as vezes que vai no mercado, tenho certeza. E também, por outro lado, né, a gente tem uma mudança de comportamento em relação ao CDI, ou seja, em relação à taxa Selic. A taxa Selic tem subido gradualmente, justamente porque o governo quer tentar controlar a inflação. Quando a taxa Selic sobe, no geral, a inflação desce, beleza? E aí por isso que a gente vê que essa rentabilidade ela vai diminuir, olha só. Então tá vendo que ela vai caindo aqui, ó, versus o CDI, até no mês de setembro de 2021, a gente vê aqui que foi uma performance de 289% do CDI, o que ainda é um resultado muito bom, né? Nesses últimos 12 meses, o fundo entregou R$ 14,67 por cota, o que teria dado aí um dividend yield de 15%. Uau, muito bom, 15%, muito mais aí do que 1% ao mês. Não é fácil encontrar rendimentos desse tipo em bons ativos, em fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento de boa segurança. Aqui embaixo, né, quando a gente fala de desempenho do mercado secundário, aquele médio ele vai mostrar no mês a mês como é que fechou o valor de negociação dessas cotas, o preço das cotas em si, e aqui na barra azul o volume de negociação em milhões de reais. Então a gente pode ver, né, que agora em setembro a gente teve uma redução em quantidade de negociações desse fundo imobiliário, caiu aí para 171 milhões de reais, e a cota fechou o mês em R$ 110 por cota, que nesse histórico de um ano aqui dos últimos 12 meses é o valor mais baixo de cota. E você pode ver que de alguma maneira tem uma correlação muito forte com o dividendo, né? Você está vendo, setembro foi um dividendo relativamente baixo frente aos meses anteriores, e aí por esse motivo a gente acaba vendo um valor de cota aí também um pouco menor. Quando a gente vai para a próxima página desse relatório, ele começa a detalhar agora a carteira de fundos de CRI. Então, ó, você consegue ver aqui, eu vou dar um zoom ainda maior, porque a letra está bem pequena.
Então a gente consegue ver que ele vai listar todos os ativos, ou seja, todos os CRIs que ele tem, quem que é o emissor desse CRI ou desse ativo, qual que é o tipo, né? Então você vai ver que a grande maioria tudo aqui é CRI. Tem uma linha aqui, ó, que ele está com tesouro direto, né? Ou seja, o valor em caixa do fundo soberano do governo. Então a gente pode ver que ele tem uma posição grande. Vamos ver aqui, ó, 108 milhões de reais. Na verdade, é um valor que ele está chamando de caixa, então é um valor que ele tem disponível para fazer compras de CRIs, né, alocações desse dinheiro. E esses 108 milhões de reais versus o patrimônio total do fundo imobiliário representa aí quase 4%. Então 108 milhões é dinheiro para caramba e é só 4% desse fundo, um fundo de mais de 3 bilhões de reais de patrimônio, um gigante. O indexador dessa linha aqui do Tesouro é o CDI, então realmente um investimento de segurança. E a gente consegue ver que o fluxo de pagamento mensal, data de vencimento não tem, e o setor governo federal. Né? Agora vamos falar dos CRIs de fato. A gente consegue ver aqui a lista de todos os CRIs que esse fundo imobiliário atualmente teve, pelo menos na posição de setembro, fechou. Né? Você pode ver que ele é um fundo bem diversificado. Ó. O segundo investimento que mais representa do patrimônio líquido de carteira é um investimento que representa aí menos de 3% do total do patrimônio. Cara, é baixíssimo isso. Ou seja, diversificação aqui nesse fundo imobiliário é como se fosse um sinônimo. Isso é bem legal. Afinal de contas, se por algum motivo tiver um problema de pagamento, né, um desses clientes que tomou essa dívida emprestada para poder fazer algum empreendimento, alguma construção, não pagar este CRI ou atrasar o pagamento, ele não vai ter grandes impactos no resultado do fundo imobiliário como um todo e, por consequência, também não vai ter grandes impactos na distribuição de dividendos aí da sua cota. Então, você pode ver aqui, ó, 2,68% é uma participação do patrimônio bem baixa. O indexador desse CRI é o IPCA, taxa de compra atualizada de 7%, o fluxo de pagamento é mensal e a data de vencimento desse CRI é em maio de 2036, então uma validade bem longa, com indexador aí de inflação, que é bem legal, que aí nos defende aí da inflação, nos garante o poder de compra ao longo do tempo, e também com uma taxa de 7%, que é uma taxa relativamente, taxa de compra atualizada atrativa. Bom, eu não vou ler todos aqui, mas você consegue ver, né, que tem uma lista bem extensa. Ele lista, obviamente, quando tem um rating do CRI, ele até coloca aqui qual que é o rating, que é bem legal para a gente saber a qualidade desse CRI, e aí por consequência, né, o risco ou não de eventualmente esse CRI, desse cliente entrar em débito e dar um calote ou não pagar. E a gente consegue ver o setor, né? Então real estate aqui são os setores de incorporadoras, construtoras e assim por diante. Tem setor logístico, que provavelmente podem ser outros fundos imobiliários. Tem setor de shopping, tem vários setores aqui, várias opções de possíveis clientes. Esse fundo é bem extenso, então não vou passar por todos os CRIs, né? É bem grande, mas a gente pode ver aqui no final, ó, que no total a posição de CRIs desse fundo é de 1 bilhão 807 milhões 722 mil 805 reais. Ufa. Isso daqui representa, né, 65,9% do patrimônio líquido. Então é um fundo imobiliário que mais da metade dele está alocado de fato em CRIs. Além disso, aqui embaixo ele fala que tem na carteira do fundo alguns FIIs com características de renda fixa. O valor é baixo, né? A gente está falando só de 95 milhões, mas aqui são basicamente ativos, né, que ele mesmo diz aqui, ó, quer ver? Vamos até tirar o zoom para você conseguir ver melhor. Eles foram separados dos demais FIIs pelo fato de que, ainda que sejam fundos imobiliários, eles possuem dinâmicas de ativos de renda fixa, com uma taxa fixa de retorno, amortização periódica, estruturas de garantia, assim por diante. Então ele acabou fazendo essa separação desses fundos imobiliários aqui, com essa característica, mas a gente está falando que só tem 4 fundos desse tipo, que representam aí menos de 3,5% do patrimônio. E aqui embaixo, por último, a gente consegue ver a carteira de fundos desse fundo imobiliário. Qual que é a grande pegada aqui do IRDM? Ele tem uma gestão muito ativa. Então o que o IRDM, que tem alguns outros fundos com essa característica, mas talvez o IRDM seja aí o que tem essa posição de forma mais agressiva ou ainda que tem um histórico de resultados muito consistentes,
ele acaba comprando e sendo muito ativo nessa compra e venda de outros fundos imobiliários, como se fosse um fundo de fundo mesmo. O que é bem legal aqui, afinal de contas, ele consegue trazer rentabilidade e buscar por resultado para os cotistas através de CRIs, que é a principal estratégia desse fundo, mas ele também busca comprar e aproveitar, né, eventuais boas oportunidades de outros fundos imobiliários que estejam sendo negociados naquele momento. Vamos dar uma olhada aqui nas maiores posições do IRDM11 aqui. Então ele tem, né, a DEVA11, que é a maior posição, é o maior fundo imobiliário que ele tem em carteira. Também é um fundo imobiliário de papel. Esse fundo imobiliário é mais agressivo, então ele busca rentabilidades maiores. O custo médio, né, dele é de R$ 101,59, quantidade de cotas, então mais de quase 2 milhões de cotas, o que dá uma posição de 202 milhões de reais ou 7,38% do patrimônio. Bom, olha só, ele tem 7,38% do patrimônio em DEVA11, tem o HCTR e o TORD, que também são aí, fundos mais agressivos e que buscam rentabilidades maiores e que participam aí com o patrimônio de mais 5,1% no HCTR, 2,7% no TORD, então a gente está falando de pouco mais de 7%, quase 15% nesses três primeiros fundos. E esses três fundos imobiliários são fundos que entregaram boas performances aos cotistas. Por consequência, o IRDM11 também é um cotista desses três fundos imobiliários. Por isso eles acabam recebendo rendimentos também bons e aí eles conseguem repassar um ganho extra aí para quem é cotista de IRDM11. É bem importante que você leia esses relatórios gerenciais. Por quê? Como você viu aqui, o IRDM11 ele tem fundos imobiliários em carteira. Se você, por exemplo, falar, eu vou ter muito fundo imobiliário e eu quero concentrar uma grande parte no IRDM11. Beleza, você vai lá e concentrou. Aí você pega e fala, putz, eu também gosto muito do DEVA11, vou concentrar mais um pouco no DEVA11, mais um pouco no HCTR11. Olha só como eu estou diversificado. Eu tenho 3 fundos imobiliários de papel na minha carteira, né? Ponderei ali, mas são 3 diferentes, então o risco está controlado. Putz. Aí quando você vê aqui no relatório do IRDM11, você vê que ele também investe no DEVA e ele também investe no HCTR. Então, de alguma maneira, você tem aí mais 10% do patrimônio do IRDM11 exposto aos mesmos ativos que você também tem em carteira. Portanto, você pode achar que você está diversificando em 3 fundos imobiliários de forma bem diferente e, na verdade, tem 10% ali do IRDM11 que também está alocado nos outros fundos que você colocou na sua carteira. Beleza, aqui eu não vou ler todos os fundos, mas você pode ver que tem uma porrada também de fundos imobiliários. Vamos aqui agora para o que interessa, que é o seguinte. Ele traz agora um resumo da distribuição por carteira. Então, ó, tá vendo? Ele vai falar aqui exatamente qual que é o tamanho da alocação em tipos de investimento que atualmente o IRDM11 está alocado. Ele tem 62% do fundo alocado em CRIs. Faz sentido, né? A principal estratégia do fundo imobiliário é a alocação em papel, em CRIs. Ele tem também 30,6% alocado em outros fundos imobiliários, que nem a gente acabou de passar. E depois ele tem uma posição menor aqui em caixa, 3,95%, e a gente tem aqui 3,48% em outros fundos imobiliários, né, mas de característica de renda fixa. E quando a gente olha por indexador, né, ou seja, o indexador que atualiza esses CRIs, a gente vai ver que a maioria dele está atrelado a índices colados à inflação. A gente tem aqui então 46,8% em IPCA. Depois a gente tem aqui no IGPM, vamos ver que também é atrelado à inflação, a gente tem 2,67%. Tem o IGPDI, que aí também é um cacareco aqui, é um pouquinho, tem um pouco de CDI aqui, quase 4%. CDI+, quase 14%, e outros fundos imobiliários, 30,6%. Então, a maioria dos contratos estão de fato atrelados ou ao IPCA, tem um cacareco aqui em IGPM e tem também um pouquinho aqui em CDIs, né? CDI e CDI+. O que é bacana, afinal de contas, a gente tem uma tendência agora, com a alta da Selic, que CRIs atrelados ao CDI acabem desempenhando de forma mais interessante. Em compensação, a taxa da inflação, o IPCA, deveria cair, espero que caia, e aí com isso
esses indexadores aqui, esses contratos atrelados à IPCA, vão começar a render um pouco menos do que eles têm rendido atualmente. Então, quando você tem uma carteira agora balanceada com o CDI também, você vai acabar equilibrando ali, você vai perder um pouco no IPCA, mas talvez você vá começar a ganhar um pouco mais no CDI também. E aqui embaixo, por último, ele mostra então a distribuição, né, por setor, então quanto que ele está exposto a cada setor. Real estate, né, a gente está falando de construtoras, incorporadoras, construção civil no geral, tem 51% do patrimônio nesse setor. Depois papel aí 22%, varejo 5,16%, energia, governo federal, que é aquele dinheiro em caixa, setor logístico, shoppings, agronegócio aqui, né, agropecuária 2,55% e assim por diante. E quando a gente fala por indexador, ele ainda faz um cálculo aqui de taxa média por indexador para você ter uma ideia aí, mais ou menos uma referência de qual que é a rentabilidade esperada para esses contratos aí de forma média, né? Então a maioria deles é o IPCA, a gente viu, né, aqueles 46, quase 47%, com uma taxa média de ano de 8,49% e assim por diante. Show, vamos olhar agora o que o gestor fez nesse último mês de movimentação na carteira. Então ele comenta que a equipe de gestão segue otimista com o mercado de CRIs. Então ele fala sobre as ofertas, né, que têm sido atrativas, sobre a captação que ele fez na última emissão de 608 milhões de reais e assim por diante. E aí ele conta quais foram as alocações que ele fez. Então ele vendeu ou comprou, né? Então aqui na verdade ele teve até venda, quantidade de cotas, quantidade de CRIs, a compra, qual foi o valor, os indexadores, a taxa ponderada e finalmente o resultado financeiro disso. Legal? Muito bom, muito completo. Depois embaixo ele também comenta sobre os fundos imobiliários. Então o que ele fez, né? Você pode ver que ele vendeu muitos fundos imobiliários, qual foi o preço médio, qual foi o ganho financeiro. Ele também fez compra aqui, ó, ele comprou o SPVJ11, 15 mil cotas a um preço médio de R$ 108, que deu mais ou menos aí 1.650.000. Então ele conta pra gente quais foram as principais negociações. Isso é bem legal para você saber qual que é o movimento que ele está fazendo, se ele está comprando mais FII, se ele está vendendo, se ele está otimista ou não a partir daquele comentário que ele deixa. É bem bacana. Falando agora da demonstração de resultados, então em setembro a gente pode ver o seguinte, ó, ele teve uma receita total de 32.400.000, sendo que, como é que foi composta essa receita? Quase 23 milhões, né, 22.769, vieram de resultados de CRIs. Como? 10.800.000 veio de juros, ou seja, né, da própria taxa que ele recebe naquele CRI, 5 milhões veio de correções monetárias e 6,5 milhões veio de negociações, compra e venda de CRIs que ele acaba fazendo também. Também ele teve, né, para compor esses 32 milhões, ele teve pouco mais de 9.100.000 reais, quase 9.200, de retorno através de fundos imobiliários. E esses 900 estão compostos de que forma? 8.200.000 veio de rendimentos. O que são esses rendimentos? Os dividendos. Quando somos cotistas de fundos imobiliários, a gente recebe os dividendos todos os meses. O ERDM11, como tem fundos imobiliários, ele também recebe esses dividendos. E aí, esta linha aqui, ou seja, esse valor de 8.200.000, é justamente o valor de dividendos que ele recebeu. E ele também entregou um resultado aí de 970.000 reais através de negociação de fundos imobiliários. Então, provavelmente ele vendeu a um preço mais alto do que ele comprou, e aí com isso ele conseguiu entregar quase R$1 milhão. Legal? E além disso tem o valor em caixa aqui, 445.000. Depois ele faz o abatimento da despesa, então quando o valor está entre parênteses significa desconto. Então o fundo teve uma despesa aí de 2.800.000 reais nesse mês, o que entregou um resultado final ali de resultado caixa, 29,5 milhões. E ele distribuiu aos cotistas exatamente todo o valor de resultado do mês. Ele distribuiu 29.530.000, o que representou, dividido pela quantidade de cotas, que são essas 28 milhões, representou aí R$1,05. Olha só, isso aqui é bem legal de ver. Tá vendo que ele aumentou o número de cotas, né? Então ele tinha 22 milhões de cotas, 22, e agora no último mês de setembro, 28 milhões. Então como você pode ver aqui, esses 28 milhões quer dizer que aumentou o número de cotas, aumentou o número de cotistas. O fundo imobiliário ele não conseguiu ainda alocar todo o valor que ele captou nessa emissão. Ele mesmo comentou isso lá no início do comentário do gestor. Então o que isso quer dizer? Por que o rendimento acabou caindo um pouco? Imagina que você tem
mais cotas para dividir o bolo de resultado. E como você não conseguiu alocar todo o dinheiro que você emitiu ainda, né, que você captou, você não está rendendo o máximo do potencial que você espera conseguir render. Então, se você não tem tanto rendimento quanto você espera ter, e você tem mais cotas para dividir o bolo, o resultado por cota acaba caindo. Isso é normal que aconteça. O que pode e deve acontecer nos próximos meses? Conforme o gestor for conseguindo alocar por completo essa emissão que ele fez recente, provavelmente o resultado do fundo vai crescer e o número de cotas vai se manter o mesmo. Logo, um resultado maior com o mesmo número de cotas no final vai dar um dividendo maior por cota, beleza? Então esse é um movimento natural, isso acaba acontecendo quando a gente tem uma emissão aí nos primeiros meses, enquanto o gestor está alocando, a gente pode ter um resultado um pouco menor. Por isso que é muito importante que o gestor, quando faz essa emissão, né, capta mais dinheiro, ele já tenha uma estratégia muito bem definida e ele seja muito rápido em fazer as alocações, porque aí ele consegue distribuir mais rapidamente o máximo de potencial de resultados aos cotistas. Legal? Depois aqui embaixo tem uma questão de ajustes contábeis, ajuste de distribuição de CRI, aí são alguns detalhes aí mais burocráticos, mas no geral a gente consegue aqui até essa linha da DRE já ter uma excelente noção de como que foi o resultado do mês e comparar com os meses anteriores. E agora, por último, só quero te mostrar um ponto aqui no relatório, que é o seguinte. Ele mostra um detalhamento de todos os ativos que ele tem, inclusive dos CRIs. Vou pegar como exemplo aqui, ó, Operação Alegra Pacaembu. Pacaembu, né, o estádio aqui de São Paulo. Então, ele está passando por uma reforma, ele foi passado, né, repassado do governo do estado e da prefeitura para a iniciativa privada. E aí, eles estão fazendo, né, a iniciativa privada, a empresa que comprou o direito de concessão do Pacaembu por acho que 30 anos ou por muitos anos, está construindo um prédio, vai ser um prédio comercial, um prédio multiuso no Pacaembu. Então, aqui, né, você pode ver que tem um CRI que está financiando essa construção e este financiamento está dentro do IRDM11. Então, a gente pode ver, né, a taxa de compra, 8,58%, com o indexador atrelado ao IPCA, pagamento mensal, quando que foi a emissão, então foi feita em janeiro aqui de 2021, e a data de vencimento final é em 2028. E ele comenta, tá vendo? Um pouco resumo a operação, tem como risco primário a concessionária Alegra Pacaembu, vencedora da licitação para a utilização do complexo por 35 anos. E ele comenta um pouquinho, isso ele faz para todos os CRIs. Obviamente que nem todos os CRIs acabam tendo rating, mas os que tiverem ele vai colocar a nota aqui, vai colocar a data de vencimento, assim por diante. Beleza? Gostou desse relatório aqui? Gostou do IRDM11? Então, meus comentários sobre esse fundo imobiliário aqui é um excelente fundo imobiliário do tipo papel / híbrido, bem interessante, ele sempre busca aí muita rentabilidade para o cotista, ele cuida muito bem do cotista, então é muito fácil você encontrar aí comentários do gestor, live do gestor, o que é bastante legal, dá uma transparência muito boa, e ele entregou performances excelentes, desde que o cotista tenha pago bons preços pela cota. Então é um fundo imobiliário que chegou a bater aí 150, 155 reais a cota. Hoje está nessa casa de 115, então já teve uma queda bem grande. E ainda assim isso representa aí 17% acima do valor patrimonial, que é bastante coisa. Beleza? É um fundo imobiliário que rendeu quase 13% de dividend yield no último ano. Então se você tivesse investido aí, sei lá, 10 mil reais nesse fundo imobiliário, a gente está falando de quase 1.300 reais em forma de dividendos, que é bastante interessante também. Bom, espero que você tenha curtido desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima, um grande abraço.